Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Rebeca Carvalho de Moraes, sou psicóloga, meu CRP é o 11066967. Sou administradora aqui do canal Psicologia Etc. E estou aqui em mais uma noite de segunda-feira para compartilhar conteúdos com vocês, experiências e tal, sobre a carreira em psicologia, especial psicologia clínica, na nossa série de Psi para Psis, tá? E o nosso tema de hoje é Psicologia dá dinheiro? Gente, resolvi escolher esse tema, né, pra gente estar conversando nessa noite de segunda-feira, porque eu acho um tema muito importante de ser dialogado sobre. Não sei vocês, mas não tive a possibilidade de conversar com muitos psicólogos sobre essa temática. De forma geral, a galera ou não era muito aberta, ou eu diria não muito consciente, né, sobre o mercado de trabalho, para que eu pudesse ter uma conversa assim mais interessante. Então, eu pensando nisso, né, é uma perspectiva minha. Quem foi meu aluno aí na universidade pode atestar, né? Sempre que eu tinha possibilidade de conversar sobre isso com meus alunos, eu conversava. Principalmente eu que trabalho com a questão de orientação profissional de carreira, né, gente? A gente estuda muito e eu concordo que a questão financeira, ela é sim importante, entendeu? Ela não é o único fator determinante, mas é um fator importante. Como eu venho conversando com vocês, nós vivemos num sistema capitalista, a moeda de troca é financeira, então claro que eu vou oferecer meus serviços enquanto psicóloga com muito amor, dedicação, profissionalismo e ética da minha parte, com o melhor que eu puder para o meu paciente. Mas eu preciso de uma remuneração financeira, não tenho como oferecer isso sem ter um retorno, porque eu tenho que pagar minhas contas, né? E quero viver bem. Né? Eu escutei recentemente, não, você quer sobreviver de psicologia? Eu disse, eu sobreviver? Não, eu quero viver bem, a profissão linda Deus é para viver bem, para sobreviver, não sobreviver, eu vou vender Avon, entendeu? Não, gente, viver bem, viu? Aqui o negócio é viver bem, outro nível, tá? Enfim, então por isso eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Talvez o vídeo fique um pouco longo, eu vou trazer alguns dados, mas enfim, fiquem aí lavando a louça e ouvindo. Eu faço isso nos vídeos do YouTube, não sei vocês, tá? Enfim, gente, essa pergunta em si eu acho muito interessante, né? Porque se você for parar pra pensar, a resposta dela é muito objetiva. Psicologia dá dinheiro? Não. Medicina dá dinheiro? Não. Engenharia dá dinheiro? Não. A profissão em si, gente, ela não garante nada pra você. Nada. Em especial profissões com profissionais liberais. Porque como o nome fala, né, o profissional liberal, ele é liberal. Ele vai oferecer o serviço dele de forma liberal, autônoma. Então, quanto mais eu trabalhar, mais eu recebo. Quanto menos eu trabalhar, menos eu recebo. Tá certo? Então, uma dica, assim, né, se vocês tiverem abertura aí com algum colega de vocês para conversar sobre isso, é perguntar, fulaninho, mas você ganha quanto? E você trabalha quantas horas? Essa questão de quantas horas ele trabalha é um fator chave, entendeu? Para profissionais liberais. Porque tem pessoas que vão dizer, eu ganho pouco, ganho 2.000. Tu trabalha quantas horas? Eu só atendo segunda e quarta de manhã. Gente, ela não ganha pouco. Ela ganha muito bem, ela trabalha 2 turnos e ganha R$2.000 por mês. Ela ganha bem, tá certo? Ela tá ganhando a média salarial que os brasileiros têm, né? Eu peguei esse dado aqui, eu acho importante a gente ter dados mais objetivos. Eu peguei no Globo. Foi o Globo? Na época, desculpa, a época 2018 tem uma matéria, né? Posso deixar o link aqui para vocês verem. Que fala de condições econômicas do Brasil. Eles dizem que a média salarial do brasileiro, ano passado, 2018, era de R$2.100, brasileiro de forma geral, tá? Já o Globo, em 2018, falou que os profissionais de nível superior, a média salarial era R$5.000. Mas eu acredito que eles estejam considerando aqui um trabalho de 40 horas semanais, ok? Então, essa questão da carga horária é muito, muito importante mesmo. Então, assim, nenhuma profissão ela dá dinheiro por si só. Quem vai dar dinheiro é o seu trabalho. É o que você vai fazer com aquela profissão. É tu realmente oferecer o que serviço você vai oferecer, como você vai oferecer e ir ganhando, né? Então, tira essa cabeça. Profissão nenhuma dá dinheiro. Quem vai dar dinheiro para você é você. O seu trabalho é a sua luta. Você investir na sua carreira com aquela profissão e aquilo vai te dar um retorno, tá? Então, a resposta é bem óbvia. Dá dinheiro não. Você que tem que ir atrás. Como diz os memes aí do Instagram hoje em dia, só quem dá dinheiro é mãe. O resto da gente tem que correr e ir atrás. É um pouquinho assim, tá? Mas brincadeiras à parte, queria conversar um pouco com vocês sobre essa realidade econômica e sobre, às vezes, as muitas fantasias, assim, que eu vejo as pessoas fazerem sobre essa questão financeira da psicologia.
Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, no meu auge dos meus 18 aninhos, né? Quando eu disse, vou fazer vestibular para psicologia. A pergunta das pessoas era, não era, com que trabalho, o que vai fazer, onde vai trabalhar? Não, era, mas isso dá dinheiro? Gente, olha, PS, não faça essa pergunta no vestibulando, tá certo? Não é adequado, porque a pessoa já tá com a pressão dos 18 anos, né? Que não é fácil ter 18 anos. Na transição do colégio para a faculdade, é uma vida completamente nova, com as crises existenciais da adolescência. E o pessoal ainda fica motivando desse jeito, complicado, né? Uma pergunta mais interessante é, você já olhou quanto ganha? Você já viu que se a média salarial vai ser interessante para a vida que você pretende ter? Né? Porque também, gente, é muito, muito relativo, entendeu? A questão salarial. Por exemplo, vamos supor que sejam... Eu pensando aqui, né, enquanto mulher. Uma coisa que eu sempre achei interessante, né, em ter consultório foi, por exemplo, eu pensei, se um dia eu tiver um filho, alguma coisa, eu vou poder, inclusive se eu quiser, diminuir minha carga horária para dedicar, de repente, melhor ao cuidado de um filho. Mas não vou precisar deixar de trabalhar, porque trabalhar para mim é uma coisa muito importante. Né? Então, sei lá, vamos supor que fosse uma mulher que quisesse realmente ter só ganhar ali R$2.000 por mês, só para as despesas pessoais dela e tudo, e, sei lá, tivesse um marido que pudesse sustentar o restante da casa. Então, para ela, R$2.000 seria suficiente, você tá entendendo? Agora, para uma outra mulher que quisesse comprar uma casa própria, comprar um carro, viajar, passear, almoçar, jantar, lá, que é mais o meu perfil hoje, R$2.000 não é muita coisa, entende? Então, assim, esse conceito de muito pouco, ele é muito pessoal, entendeu? Por isso que eu acho interessante a gente olhar alguns dados, né? E também, assim, gente, olhar dados com os pés no chão. Eu vejo muito pessoal pegando a profissão de médico como se fosse a profissão referência para tudo no Brasil. Podem discordar de mim, mas pelo menos na minha realidade eu percebo muito isso, né? Então, assim, eu me lembro que eu dizia assim, mas esse daí não é dinheiro, você é médico, por que você não faz medicina? Você é tão inteligente, faça medicina. Como se, gente, a questão da profissão se resumisse unicamente à questão financeira. A questão financeira é importante? Mas não é a única questão. Não sei vocês, mas eu pelo menos não me imaginava, entendeu? Passar boa parte da minha vida, porque eu sei que eu sou uma pessoa dedicada às minhas coisas, eu dedicada a uma coisa que eu não me senti realizada, eu não conseguia me imaginar, entendeu? Eu sabia que esse sofrimento e angústia pra mim, então eu não queria apostar naquilo, eu queria apostar numa profissão onde eu pudesse me sentir realizada, trabalhando, e ganhar um dinheiro digno. Talvez não tanto quanto um médico, eu tinha noção disso, mas que me desse uma vida digna. E eu vejo que hoje é realmente, assim, dentro do perfil que eu tô. E posso dizer pra vocês, certo? Compartilhando aqui uma surpresa boa, que hoje eu ganho mais do que eu achava que eu ia ganhar, tá certo? E mais do que esses dados falam aqui, ok? Não vou falar nada da internet, né, gente? Porque, enfim, não vou me expor. Mas, assim, eu estou satisfeita. Foi uma surpresa boa aí no caminho, tá bom? Voltando aqui. Então, uma coisa importante é vocês terem noção de quanto é na realidade e ver se aquela realidade, ali pelo menos uma média, né, você vai ter uma vida que você acha que é minimamente satisfatória, ok? Eu peguei aqui alguns dados pra gente conversar e vi o seguinte, né? Eu tentei olhar alguma coisa no site do Conselho Federal, uma média de salário de psicólogo no Brasil não tem, assim que eu tenho achado, se alguém achar, compartilha aí, tá? O que eu achei realmente foi o que tem a tabela de honorários, vou colocar aqui para vocês também. Mas, então eu resolvi pesquisar em sites, né, que inclusive quando eu tenho meus orientandos da área profissional, eu oriento eles a pesquisarem. Então, no site Caderno do Enem, diz que psicólogos recém-formados ganham uma média de R$ 1.500, com mais experiência de 3.600 a 4.800, mas ele não disse quanto tempo de experiência. Guia da carreira do psicólogo guia de carreira, diz que a média salarial do psicólogo clínico é 2.113. E eu peguei outro daqui também. Ixi, eu não anotei o site, gente, mas é uma tabelinha de outros desses sites que deu que a média do trabalho do psicólogo clínico, a média salarial, era 2.456, o teto 4.077,93. Agora, de novo, ó, carga horária 33 horas, tá? Não é 40 horas. O que eu vejo muito dessas tabelas é isso, nessas coisas. Eles dizem a carga horária, mas dizem o valor, mas não dizem a carga horária. E no caso de profissional liberal, isso é importante, tá? Então, assim, do que vocês estão vendo, varia de 1.500 no começo de carreira até 4
1.000 e pouco. Se a gente pega, gente, a média salarial no Brasil, né, dos profissionais de nível superior, R$ 5.000, acho que 4.000 e pouco, 4.077 está um pouco abaixo, tá certo? Mas não tá tão longe dessa realidade aí que tem. Infelizmente, a verdade é que no Brasil os profissionais de nível superior não são tão bem remunerados, eu acho, tá certo? Minha opinião pessoal. E eu falo isso pra vocês, gente, assim, muito embasado na minha experiência, porque eu tive a oportunidade, né, na época de estagiar na área organizacional em uma consultoria. E aí eu lembro que na época, por exemplo, um psicólogo recém-formado, estava nessa consultoria aqui, deixa eu lembrar aqui, 2006. Um psicólogo recém-formado, sei lá, ganhava R$ 1.200 na área organizacional. Aí o pessoal, é muito pouco, sei o quê. Mas, gente, engenheiro formado ganhava 1.500, tá certo? Em grandes indústrias daqui. Eu sei porque eu selecionava, então eu sei, entendeu? Mesmo eles tendo piso, entendeu? Eles tinham piso salarial e a gente não tinha. Então, de forma geral, infelizmente, eu acho que os profissionais de nível superior ganham pouco no nosso país. Comenta aí se vocês concordam ou discordam com relação a isso. Mas o que eu posso dizer, assim, com relação a esses dados aqui que eu vi, é que, pelo menos, hoje eu acho que tá bem melhor, tá? Assim, eu posso dizer que eu tenho uma remuneração mais alta que essa, hoje em dia. Conheço vários psicólogos que têm remunerações mais altas do que essa hoje em dia. E, às vezes, gente, você não precisa fazer um cálculo complexo, não, tá? Só a gente parar pra pensar. A questão é que a gente não é ensinado a pensar com números, e pensar com números é muito importante. Mas vamos pegar, pelo menos, a realidade aqui em Fortaleza. Hoje, vamos supor, psicólogo recém-formado cobrar uma sessão de R$ 100, não é nada do outro mundo. Não é, tá bom? Então, R$ 100, vamos supor que ele atenda 4 horas por dia, um turno. 4 vezes 5, ele vai ter 20 horas semanais, tá certo? Ó, vou pegar aqui a calculadora, né, porque vocês sabem, né? Psicólogo e assim de cabeça não dá. Então vamos lá. Vamos supor que ele faça R$ 100, trabalha então 20 horas semanais, né? E trabalha 4 semanas. Então, ó, R$ 100 vezes 20 dá 2.000, vezes 4, R$ 8.000, tá certo? Então, só aí você vê que é quase o dobro do que está sendo falado. Obviamente, isso aqui é um valor bruto. Aí tem os descontos, nosso grande parceiro, né, brasileiro, que é o governo, tá certo? E tem os impostos e tal, que é com os contadores de vocês, tá? Para poder orientar, certo? Mas assim, né, então, só aqui dá para ter uma noção, né, que, né, desses sites, né, que também a pessoa não vai morrer de fome, mas, pelo menos na área clínica, eu vejo que, né, é uma coisa que, enfim, é bem mais alta do que esses valores aqui. Eu não sei, eles falam assim, psicólogo clínico, eu não sei se aqueles psicólogos são contratados por algumas clínicas, gente, para atender, entendeu? O pessoal de plano de saúde tem feito isso. Ele não dá muitos dados, né? Por isso que, assim, é interessante olhar no site, mas o mais interessante de tudo é você realmente poder estar conversando com um profissional da área, porque você tem uma noção mais concreta, né, de como é o mercado de trabalho, tá certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: conheço psicólogos que ganham muitíssimo bem, inclusive bem mais do que esses R$ 8.000. Também conheço psicólogos que ganham muito menos. Qual a diferença dos dois? Eu percebo que um consegue se valorizar, consegue ver que sim, pode receber uma boa remuneração pelo seu trabalho e cuida da sua carreira, e outros que não, entendeu? Mas muito desse ganha muito, ganha pouco, a pessoa não tem referência. Gente, eu já conversei com colegas que eles sequer têm noção de quanto eles ganham. Fulano, tu ganha por mês no consultório? Não sei, mas é pouco. Quanto tu ganha? Não sei. Gente, cuidar da educação financeira é muito importante, né? Até aconselho para vocês, tem um profissional que eu gosto muito, Gustavo Cerbasi, já falei até dele no meu Instagram, se vocês quiserem seguir sobre educação financeira. Tem a Natália Ancuri do Me Poupe também, que é muito legal. Todos têm canal aqui no YouTube. E a gente precisa entender sobre gestão financeira, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa não tem nem noção de quanto ela ganha, de quanto ela gasta, com o que ela ganha, com o que ela gasta. Aí fica difícil, às vezes ela pode até estar ganhando muito e nem sabe. Pode estar ganhando muito assim, por padrões do que ela desejava e nem sabe. Porque o descontrole na hora do gasto é tão grande que ela se perde, entendeu? Na noção disso daí. Então, realmente é importante ter 2 parâmetros, eu diria, para responder essa questão. Psicologia dá dinheiro? Primeiro não, né? Mas segundo, você quer ganhar dinheiro com psicologia, viver bem de psicologia? Quanto por mês você quer ganhar? Quanto por mês seria satisfatório para ti?
entendeu? Para as tuas despesas hoje. E coloca no papel mesmo. Hoje na minha despesa eu tenho conta de água, luz, aluguel, colégio de filho, gasolina, blá 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 blá. Isso daqui é minha renda. Isso daqui são as minhas despesas, então eu precisaria ter uma renda de tanto, entendeu? Você precisa olhar para isso de forma mais objetiva, tá bom? E aí, a partir disso daí, você consegue ter um parâmetro, né? Se aquela profissão vai lhe fazer viver bem ou não. E aí você vai conseguir responder, né? Que pra você dá sim dinheiro ou não dar dinheiro, ok? Né? Eu, pelo menos, vejo que vai muito de cada pessoa. Por exemplo, hoje, eu não consigo atender 8 horas por dia. Eu não consigo e nem desejo, entendeu? A minha cabeça não dá e eu não desejo. Atendendo menos horas, eu tenho um salário que pra mim é ok. Se eu quiser ganhar mais, é só eu aumentar minhas horas de trabalho, né? Então, essa flexibilidade também é muito legal, eu acho. Né? Já vi psicólogos que eles atendem de 8 da manhã às 10 da noite. Com certeza ele ganha mais que eu? Ganha. Ganha. Mas pra mim, hoje eu tô satisfeita. Então, pra mim, hoje a psicologia dá dinheiro. Talvez esse profissional que atende de 8 às 10, e eu vou falar pra ele meu salário, ele vai achar que pra mim, meu consultório não me dá dinheiro. Mas hoje eu consigo ter uma remuneração que para mim é interessante e momentos para eu ter qualidade de vida, né? Coisa que em outras épocas da minha vida não tinha. Mas enfim, são conteúdo para outros vídeos, tá? Então é isso que eu digo para vocês, pesquisem nos sites, conversem com as pessoas e em relação à psicologia clínica, olhem isso. Quanto a pessoa ganha versus a carga horária que ela trabalha, tá bom? E também pensem no de vocês. Quanto eu preciso ganhar para dizer que a psicologia dá dinheiro para mim. Tá bom, gente? Espero que as reflexões tenham ajudado aí vocês, né, a pensar um pouquinho sobre esse assunto. Como a gente não tem piso salarial estipulado, realmente não é possível dizer, né, assim, exatamente quanto o psicólogo ganha, não temos ainda, é uma luta da nossa categoria, mas quis falar de uma forma assim mais objetiva, com alguns números, para vocês terem uma ideia mais concreta da coisa. E lembrando que, como são profissionais liberais, a questão da carga horária é muito importante. Carga horária versus quanto a pessoa ganha, para você ter noção real de quanto seria isso daí. E que, infelizmente, né, no nosso país, os profissionais são realmente mal remunerados. Né? E aí, a gente não pode, não sei vocês, mas eu não acho justo pegar uma única profissão, que assim, é tipo a exceção, que é a medicina, e querer comparar todas as outras profissões com a exceção. Isso daí não é justo e é muito angustiante, né? Para quem está querendo seguir uma carreira, né, dentro da área. Eu, pelo menos, sempre tive isso muito claro para mim. Queria ter uma remuneração que me desse uma vida decente, mas também queria me sentir satisfeita com o meu trabalho. Para mim, eu sei que se eu tivesse uma conta só cheia de dinheiro e muita frustração no meu dia a dia no trabalho, eu não ia me sentir feliz. Então, eu tentei botar esses dois pontos na balança e estou muito feliz com a minha escolha de ser psicóloga. Ok, gente? Então, já falei demais, né? Quase 20 minutos de vídeo, desculpa aí, mas eu acho que era um vídeo que merecia, que valia. E aí, próxima segunda-feira, estamos aqui de novo, às 9h30, com mais um conteúdo de Psi para Psi. Até lá!